analisar lá no YouTube. Nesse primeiro momento da aula, analisaríamos, portanto, como conversei com vocês, o dano. O dano que, para uma boa parte da doutrina, então tá aí a primeira parte, dano, é o elemento essencial para a responsabilidade civil. O que significa dizer que o dano é o elemento essencial para a responsabilidade civil no direito brasileiro? Significaria dizer que sem dano não há responsabilidade civil. E no direito civil, diferentemente do direito penal, não se indeniza dano hipotético ou não se indeniza tentativa. Tem que ocorrer o dano. Sem dano, não haveria indenização. E até por esse início, essa constatação logo no início da aula, evidenciaria, ou seria uma continuação do que nós tratamos na última aula, que é a autonomia do artigo 187, a autonomia daquela figura classificada como abuso do direito, porque o abuso do direito ocorreria mesmo sem o dano direto à outra parte. Esse é o trabalho da doutrina mais progressista, digamos, em relação ao tema, que entende que o abuso do direito não depende da ocorrência do dano à contraparte. Pode-se ter abuso do direito, por exemplo, diante de um abuso de peticionamento. Eu acho que isso é um pouco discutível, porque quando se abusa do direito de peticionar, na minha opinião, há uma ofensa à ordem pública e há um dano, mesmo que não direto, indireto à outra parte, e há um dano direto a toda a sociedade. Então, fica essa discussão, mas vocês precisam saber de maneira resumida. Para responsabilidade civil, essa responsabilidade civil do artigo 186, que analisa a indenização por ato culposo, ato ilícito, culposo, culpa lato sensu, dolo culpa, o dano é fundamental. Sem dano, não há responsabilidade civil, nessa ideia de responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. E qual o fundamento de toda a doutrina que estuda o dano? Qual o fundamento dessa ideia de que sem dano não há indenização? Fica muito claro quando a gente analisa a etimologia da palavra indenização, ou seja, o sentido da palavra indenização. Ela significa indene. Indene é aquilo que está sem dano. A indenização é compensar, reparar, minimizar o dano. Portanto, a consequência da responsabilidade civil, que é a indenização, ela existe para minimizar o dano, então não faria sentido falar em responsabilidade civil se não houvesse dano anteriormente. Por isso que a doutrina de Pamplona Galiano, citando o professor Cifuentes, afirma que a primeira das finalidades, pode existir uma dupla finalidade, mas a finalidade, sem dúvida, a finalidade que existe na responsabilidade civil é reparar. Não é reprimir, não é punir, não é sancionar a outra parte. Há discussão hoje em dia na doutrina sobre isso aqui, nós veremos, mas sem dúvida, a principal função da responsabilidade civil é reparar o dano que o lesado sofreu. Antes, se falava muito, quem se preocupa muito em punição e repressão é o direito penal, não é tanto o direito civil. Aqui o direito civil quer a compensação, a gente se preocupa com a vítima, com o lesado. Quem vai se preocupar com o autor, muitas vezes, um ato ilícito de direito civil acaba que é consequência de um ato ilícito penal, mas quem vai se preocupar com o autor, em puni-lo, mais firmemente vai ser o direito penal. Né? Só lembrar a previsão legislativa do artigo 927. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então tem que ocorrer o dano para existir a obrigação de reparação. E essa obrigação de reparação é que é a responsabilidade civil. Iago, você já está a postos aí? Estou sim, professor. Vamos lá, você consegue ler o 944 para a gente? Consigo. Artigo 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Obrigado, Iago. Então vejam bem.
Os próprios artigos do Código Civil evidenciam a relevância do dano na responsabilidade civil. Aqui no 927, como a gente viu, né? Sem dano, não há obrigação de reparar. E o dano, a extensão do dano, melhor dizendo, é que vai determinar o quanto de reparação que você tem que pagar para outra pessoa. Então, quando se pergunta numa prova oral para o Iago, meu caro Iago, como que você mede o quanto da indenização que você vai pagar para alguém que foi atropelado pelo seu veículo? O Iago vai falar, excelência, primeiramente, nós temos que analisar a extensão do dano. Então, quanto maior o dano, maior a indenização. É isso que significa. Uma indenização grande é porque houve um dano grande. Dano moral, dano patrimonial. Não pode pagar um dano patrimonial, a gente pensa só em dano moral, né? Mas você não pode pagar, vamos pensar em dano patrimonial, você não pode pagar um dano patrimonial, vamos pensar aí no montante de 50 mil reais, se efetivamente a pessoa só sofreu 20 mil reais de dano patrimonial, não é? Então, a indenização se mede pela extensão do dano, e todas essas previsões do Código Civil evidenciam a grande relevância desse instituto. Claro que, como o próprio material, essa parte do material KLS é muito boa sobre a determinação do quanto de indenização que você vai pagar a outra parte. Claro que hoje é indicado, a partir de um trabalho desenvolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, é indicado que a indenização seja paga, ou seja calculada, seja determinada pelo magistrado, em um modelo bifásico. Primeiro você estabelece uma indenização mínima, você olha e fala o seguinte, ó, a base da indenização vai ser essa, 5 mil reais, vamos supor. E depois eu vou analisar alguns pormenores para aumentar ou diminuir esse dano. Falando principalmente de dano moral. Mas ao estabelecer a quantidade de indenização que você tem que pagar ou que você tem que receber, dependendo do polo que você se encontra, o juiz vai analisar a culpa da parte que lesou a outra e a culpa também de quem foi lesado. A pessoa que se joga na frente do veículo não vai receber a mesma indenização, se é que vai receber indenização, que uma pessoa que está atravessando a faixa de pedestre com o sinal fechado e mesmo assim atropelado. Então, circunstâncias fáticas terão influência direta na quantificação da indenização. Mas, pergunta objetiva, a primeira resposta sempre é a indenização mede-se pela extensão do dano. É o que está previsto aí no caput do artigo 944. Quanto ao tema, o que nos diz a doutrina, Iago? Tá. O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil, não havendo que se falar em indenização nem em ressarcimento, se não houver o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. Na responsabilidade objetiva, qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de fundamento, risco profissional, risco proveito, risco criado, etc., o dano constitui o seu elemento preponderante. Tanto é assim que, sem dano, não haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa ou até dolosa. Esse trecho final, obrigado, Iago, é muito importante. Veja bem. Sem dano, não há o que reparar. Sem dano, não haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa ou até dolosa. Mesmo diante da responsabilidade objetiva, que é aquela responsabilidade do 932, responsabilidade dos pais sobre os filhos, da escola sobre os alunos, do hotel sobre os hóspedes, do empregador sobre o empregado. Tudo isso é baseado na teoria do risco. Então, você não analisa a culpa do pai, você não analisa a culpa do hotel, você não analisa a culpa, no caso concreto, Siemens. Teoricamente, você não tem que analisar a culpa desses objetivamente responsabilizados, que eles assumem o risco profissional, risco proveito, risco criado, etc. O que importa aqui é, mesmo havendo essa responsabilidade objetiva, mesmo diante de responsabilidade objetiva, se não houver dano,
Se não houver dano, não há o que reparar. Se não houver dano, não há o que ser reparado. Ok? O Código Civil, aqui nesse ponto, infelizmente, não apresenta um conceito específico. Infelizmente ou felizmente, né? Como em diversos momentos do Código, foi adotado também aqui uma cláusula geral de reparação de danos em respeito a esse sistema aberto de previsões legislativas idealizado pelo professor Miguel Reale, o grande jurisconsulto brasileiro. O melhor trabalho, sem dúvida, sobre o que é cláusula geral, o conceito jurídico indeterminado, para mim, sem dúvida, o melhor trabalho na doutrina sobre o tema é da professora Judite Martins Costa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, toda vez que vocês tiverem uma dúvida sobre o que é cláusula geral, o que é conceito jurídico indeterminado, ou sobre boa-fé, sobre função social, que são as cláusulas gerais principais, procure o trabalho dessa professora, Judite Martins Costa. Ela tem muito material online. E uma curiosidade, ela, não sei se ela é casada ainda, acho que sim, mas ela era casada com o Miguel Reale Júnior, né, o filho do Miguel Reale. Então ela tinha acesso direto à fonte idealizadora desse sistema legislativo mais aberto, que é o Código Civil de 2002. Então, se o que nós temos é uma cláusula geral de reparação de danos, ou seja, não tem um conceito jurídico do que seria o dano especificamente, o que seria dano moral, o que seria dano patrimonial e como deve repará-lo, não tem um trabalho muito minucioso da legislação e é proposital. Por que a legislação não quis estabelecer um rol, suponhamos, definitivo do que é dano? Porque a doutrina sabia, o legislador sabia, melhor dizendo, né, quem criou, quem estabeleceu o projeto foi um trabalho, o projeto do Código Civil de 2002 é um trabalho elaborado por vários professores de direito civil, com coordenação do professor Miguel Reale, e eles que elaboraram o texto do Código Civil sabiam que a sociedade evolui muito rápido, como eu falei para vocês, e especificamente nesse tema de danos, há uma evolução constante, uma mudança jurisprudencial muito rápida, dependendo muito do espaço, da cultura e dos valores daquela localidade. Então, o conceito de dano é um conceito aberto, permitindo-se uma ampla interpretação. Há aqueles que se fixam numa noção física e aqueles que se fixam numa noção jurídica. O importante para a gente é a noção jurídica de danos, porque pode haver dano ao patrimônio jurídico da pessoa sem haver dano físico à pessoa, é óbvio. Por exemplo, dano à honra, dano à imagem. Você não tem dano físico, você tem dano ao patrimônio, a direitos da personalidade daquela pessoa. Então, os professores Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald, eles fazem uma comparação entre a concepção naturalista, essa concepção que valoriza o dano físico, e a concepção jurídica. Tem alguém com... Deixa eu fechar aqui o microfone de todos. Alguém abriu novamente o microfone. Pessoal, peço que mantenha o microfone fechado. Não pode atrapalhar o andamento da aula. Obrigado. Essa noção meramente física, ela prevaleceu nos 800. O que são esses 800? É o século XIX, né, os anos 1800. Por que houve a prevalência dessa ideia, dessa concepção meramente física de dano? Era muito influenciada pelo Código Civil Napoleônico, que foi lá do início do século XIX, 1804. O Código Civil Napoleônico, ele era bem... A redação dele tentava prever tudo o que aconteceria na vida das pessoas. A gente sabe que isso é impossível. E no início, né, no Código Civil de 16, alguns afirmam, muito influenciado por esse Código Civil Napoleônico, a gente tinha uma ideia mais, não meramente física, mas quase que meramente física de dano. Então tinha que ter um dano físico para se falar em indenização. Por quê? Porque prevalecia a ideia de segurança jurídica. Nós temos que estabelecer relações jurídicas seguras, certas, previsíveis. Então, os códigos civis, não apenas o brasileiro, mas os códigos civis influenciados pelo Código Napoleônico, eles queriam mais segurança jurídica, mais certeza. Por quê? Porque era um código
eram códigos muito influenciados pela ideologia burguesa que ascendia naquele momento, que começava a tomar o poder na Europa e no resto do mundo, né, com as revoluções burguesas. E não é crítica à burguesia, não. Nem essa. A burguesia, a própria burguesia hoje em dia é bobeira, né? Hoje são outros tempos. Mas a burguesia era uma classe que buscava mudar as coisas, né? Buscava mudanças sociais. Conseguiu e elaborou códigos que lhe beneficiassem, que beneficiassem a sua luta. Então, beneficiava os contratos, o pacta sunt servanda, danos físicos, para que os negócios fossem cada vez mais previsíveis. Então, havia aqui, nesses códigos oitocentistas, uma prevalência de reparação a danos patrimoniais, danos tangíveis, danos apuráveis, e pouca valorização dos chamados danos morais. Assim surgem as críticas a essa concepção naturalista. Porque hoje nós temos um paradigma muito mais solidário, um paradigma muito mais fraternal, digamos assim, de sociedade. Então nós nos preocupamos mais com a reparação da vítima do que com a identificação de possível culpado. E se preocupamos mais com a vítima, preocupamos em compensá-la ou tentar ao máximo possível mitigar o seu sofrimento. Então há uma ampla categoria de danos intangíveis. Foi reconhecida uma ampla categoria de danos intangíveis. O que é intangível? É aquilo que não pode ser palpado, aquilo que não pode ser tocado, aquilo que você tem que comprovar de maneira, digamos assim, mais até subjetiva, é menos objetivo o dano hoje em dia. O dano moral, por exemplo, vai depender muito da opinião do magistrado, sem dúvida. Já o dano patrimonial, a pessoa é tangível, a pessoa consegue comprovar que o carro dela está amassado, ela não vai utilizar o carro ela evidencia isso através de fotos, né? Então é muito mais tangível o dano patrimonial. Hoje a gente tem uma ampla gama de danos acobertados pela responsabilidade civil, pelo Instituto de Responsabilidade Civil. Há indenização por danos morais individuais, danos morais coletivos, danos sociais, danos estéticos, por perda de uma chance. Então há uma ampla gama, houve uma ampliação das possibilidades de indenização. Bom, por outro lado, a gente viu aqui agora a concepção naturalista, a concepção mais física, a concepção jurídica. Dano é a soma de dois elementos. Quais são? Prejuízo e lesão jurídica. Prejuízo e lesão jurídica. Somados esses dois elementos, nós temos o direito à indenização. Então, o direito à reparação demanda a presença desses dois elementos. Um de fato, que é o prejuízo, e outro de direito, que é a lesão jurídica. O que significa lesão jurídica? Lesão jurídica é uma ofensa ao interesse jurídico devidamente tutelado pelo ordenamento. Esse é o sentido da concepção jurídica. Aquela vítima tem que comprovar que houve o prejuízo, e o prejuízo decorre de um fato violador de um interesse jurídico tutelado. Interesse jurídico tutelado dela ou de outro, né? Ela pode falar em nome de outro. Então, o que é o interesse jurídico tutelado? O direito. Vamos supor, o direito ao patrimônio. E eu tenho o direito ao patrimônio. Qual? O veículo. Eu sou proprietário de um veículo. Eu tive um prejuízo. Por quê? Porque outra pessoa, furando o sinal vermelho, foi e bateu no meu carro que estava parado adiante. Quando ele abalroou o meu veículo, eu tive um prejuízo, porque o valor do carro foi lá embaixo, agora que ele é batido. Além disso, eu vou ter que consertar o meu veículo, e o interesse jurídico tutelado é o direito patrimonial, ou, no mínimo, aquele direito de não ser lesado, né? O nemnem ladere, que é o princípio, pelo menos o princípio basilar das relações interpessoais. E como nós vimos ali, se tem prejuízo e interesse jurídico tutelado, o dano ele está intrinsecamente ligado a essa noção de interesse. Por que eu dou destaque aqui a essa noção de interesse? Até porque por uma conversa que eu tive, enquanto professor substituto lá na Universidade Federal de Viçosa, com um antigo professor meu de Direito Civil. A gente estava conversando sobre os novos temas de Direito Civil. Ele falou assim: Rodrigo, sabe qual que é o problema?
pessoas hoje estão muito ligadas, ainda estão muito ligadas, quando analisam o direito civil, à previsão legal e à ideia de vontade. Mas mais do que vontade, o que importa no direito civil é interesse. Como assim interesse? O interesse ele perpassa a ideia de uma junção entre a vontade da parte, mas a finalidade daquela vontade da parte e o interesse também do legislador em proteger certas, digamos assim, categorias de vontade. É meio abstrato, mas eu estou batendo esse papo aqui com vocês, porque eu acho que temos que ter a aula mais completa possível, né? Vocês vão poder revê-la à vontade e vocês tiram suas próprias conclusões. Mas esse professor me alertou, falou assim, opa, é verdade, vamos então analisar a diferença de interesse para vontade. Não existe essa vontade, ela pode ser interna, o interesse normalmente ele é externalizado. Então tem também essa comparação entre direito, entre o boa-fé subjetivo e boa-fé objetiva, mas enfim, agora já vamos continuar, né? O artigo 86, aqui tem um erro, tá, pessoal? E, partindo dessa noção de interesse, o artigo 186 ele consagra o dano como uma ofensa, que faltou uma palavra, ofensa, como uma ofensa ao interesse protegido. Faltou aqui especificar isso antes de falar, que esse dano é um conceito jurídico indeterminado, como nós vimos. Se ele é um conceito jurídico indeterminado, para tentar fazer com que ele fique mais palpável, a gente pode falar que o dano é uma ofensa a qualquer interesse digno de proteção. A qualquer interesse digno de proteção pelo legislador, digno de proteção, portanto, pelo Código Civil de 2002. E quem vai analisar isso no caso concreto? Já que é um conceito jurídico indeterminado, quem vai analisar isso no caso concreto é o magistrado. Ele vai fazer uma ponderação de interesses. Por que aconteceu aquele dano? Qual que era o interesse da pessoa que causou o dano? Uma pessoa que causou o dano, ela estava furando o sinal vermelho. O interesse dela era não obedecer à legislação de trânsito porque ela estava com pressa. Bom, esse interesse não merece proteção em comparação com o interesse patrimonial daquele que viu seu carro abalroado e que também passou por uma perturbação psicológica que também perdeu seus compromissos por causa da desobediência daquele primeiro. Bom, existe legislação de trânsito, o interesse social é que a legislação de trânsito seja respeitada. Agir dessa forma, imaginando que você pode furar o sinal vermelho só porque você está com pressa, é desconsiderar completamente todo o sistema jurídico pátrio. Todo o sistema jurídico pátrio e é dizer um grande tô nem aí para o patrimônio jurídico do outro. Nós não tutelamos interesses egoísticos ainda mais. Não existe esse exercício completamente egoístico dos seus direitos. Então você vai sofrer as consequências e vai ser a punição. Você vai sofrer, porque o seu interesse não é completamente tutelável. Se ele tiver furado o sinal vermelho, porque ele estava ali no carro com a mãe dele, que acabaram de ter um infarto, vai ser uma situação diferente, com certeza. Porque o interesse envolvido dele é completamente diferente do interesse de alguém que fura porque estava com pressa. Foi claro? Imagino que sim, né? Essa ideia de interesses, de sopesamento de interesses entre quem causa o dano e quem sofre o prejuízo, vai ser importante na determinação da indenização. Sobre essa ponderação de interesses, o que parcela da doutrina, uma parcela ainda vinculada àquela ideia de segurança jurídica, critica que a cláusula geral do dano, obviamente, poderia criar insegurança, porque deixaria nas mãos dos magistrados. Sim, ela pode criar insegurança. Só que é melhor essa insegurança da aplicabilidade ou não do que a certeza de não aplicabilidade em situações em que há interesses que deveriam ser protegidos. Então, é melhor a insegurança quanto à possibilidade do que a segurança da impossibilidade de cobertura do dano. A gente tem uma sociedade agora mais voltada para a compensação dos interesses, para a compensação de todos os interesses envolvidos e de sopesamento, de ponderação desse interesse. Então é só buscar, para ter um pouco mais de segurança, basta
consultar a jurisprudência. A jurisprudência adquire um novo patamar nesse sistema de cláusulas gerais. E claro que, obviamente, lembrando daquela primeira aula, se a gente pensa nas cláusulas gerais como janelas abertas para os valores condicionais, todos os temas do direito civil serão interpretados de acordo com a Constituição. Então, a gente vai ter ciência de que tem dois interesses envolvidos, aquele de quem causou o dano, de quem sofreu o prejuízo, e o magistrado, no caso concreto, ele vai decidir o que deve se sobrepor. Ok? Então, nessa tentativa de ser justo, nessa tentativa de diminuir a incerteza, o que a doutrina fez, o que os magistrados fizeram? A gente sabe que toda vez que tem cláusulas gerais, há muito debate, há muita incerteza sobre aquele tema. Especificamente agora falando sobre indenização e sobre dano. Então, vamos tentar diminuir essa incerteza e vamos elaborar reuniões constantes entre os magistrados, entre os jurisconsultos, para que a gente crie enunciados. Esses enunciados vão servir como base interpretativa. A gente vai evidenciar como a maior parte da doutrina, como a maior parte dos magistrados tem entendido aquele tema. E aí são criados esses enunciados do Conselho da Justiça Federal. E o STF também criou as suas súmulas, criou essa possibilidade de fixar uma jurisprudência sobre certos temas. Então aqui a gente está falando até sobre uma ideia geral do Código Civil de 2002. Como que a gente age diante de temas que nos trazem incerteza do Código Civil? Porque o tema de dano moral, no patrimônio é até mais tranquilo, mas o tema de dano moral, a gente sabe que traz muita incerteza. Eu já atuei como advogado durante 10 anos e toda vez que alguém ajuiza uma ação, ele pergunta, você acha que eu consigo danos morais? Eu falo, olha, é incerto, a gente pode tentar, mas algumas situações, inclusive, eu falava, não, você não consegue danos morais, eu acho muito difícil, não vale a pena, porque depois você vai ser condenado em honorários de sucumbência. Não vamos tentar danos morais. Então, vamos tentar danos morais, nós vamos deixar que o juiz fixe. Eu sempre deixo o juiz fixar o valor de danos morais. Eu nunca estabeleço um patamar. Porque toda vez que eu perco, se o juiz fixa a menor, significa que o meu cliente vai pagar honorário de sucumbência. Então, eu deixo o magistrado fixar, mesmo diante daqueles casos em que eu imagino que possa haver danos morais. Por quê? Porque esse tema de danos morais, ele realmente é muito variável essa interpretação de possibilidade de aplicação de danos morais. Por que isso acontece? Exatamente por causa da redação do artigo 927 e do artigo 944 do Código Civil. Porque eles não estabelecem um rol de casos que vão levar a danos morais. Eles não estabelecem um conceito muito claro de danos, propositadamente, para que haja uma evolução dessas ideias a partir da evolução social também. E a partir dessa... E de onde surge essa técnica de elaboração de normas e essa técnica de aplicação dessas normas? Se eu falei que o Código de 16, esses códigos oitocentistas, eles eram muito influenciados pelo direito civil francês, nosso direito civil é muito influenciado pelo direito constitucional alemão e pelo direito civil alemão. E eu peço licença para vocês, eu trouxe aqui um trecho da Enciclopédia Britânica, em que é uma comparação entre o direito civil romano-germânico. A Enciclopédia Britânica é excelente, pessoal. Muita coisa você acha lá, muita coisa boa. Ao invés de ir no Wikipedia, às vezes vai lá nessa britânica.com, quem tiver um nível de inglês médio para bom, consegue ler tranquilamente. Essa enciclopédia ela fez uma comparação entre o sistema alemão e os sistemas francês de direito civil. Hoje, sem dúvida, nosso direito civil é muito mais influenciado pelo sistema alemão do que pelo sistema francês. Mas, Rodrigo, está parecendo aula de história? Sim, mas para mostrar para vocês que quando o seu cliente te perguntar se ele vai ganhar dano moral, você vai falar para ele, olha, o tema do dano moral leva muita incerteza por ser uma cláusula geral, porque o tema de dano no direito civil brasileiro é tratado em cláusulas gerais, em cláusulas abertas, varia muito de juiz a juiz. Por que isso aconteceu?
porque nós nos inspiramos no sistema alemão. E o que o sistema alemão fala para a gente? Eu vou ler aqui para vocês. Vou fazer a tradução, tá? Because é porque, né? Mas não posso fazer uma tradução literal. Vou fazer uma tradução interpretada. Tá? Como o Código Civil Alemão de 1896 surge 100 anos, vamos ser quase, né? Quase 100 anos depois do Código Civil francês, os seus artigos, derivados de intensivos esforços dos professores alemães que tinham sistematizado, clarificado e modernizado a legislação do século XIX. Então, o Código Civil alemão, de 1896, surge quase 100 anos depois, e ele é mais atualizado por causa disso, por causa dos esforços dos alemães em melhorar o sistema francês. Como resultado, o Código alemão é marcadamente diferente do seu antecessor francês. A sua distribuição, a sua organização é mais ordenada, a linguagem é mais precisa e sua utilização mais exata ou mais propriamente realizável, digamos assim. Ele não tenta ensinar a cada homem no sentido amplo. Ele não tenta ensinar, por exemplo, ele não tenta aplicar a cada uma das situações possíveis. É isso que quer dizer esse trecho. Pelo contrário, mas enfatiza imperativos éticos. Olha aqui a boa-fé que a gente tanto fala, não é uma invenção brasileira, não é uma invenção dos nossos professores. Está aqui, ó, good faith, no inglês, na Enciclopédia Britânica, analisando o Código francês, analisando o Código alemão. Então, essa ideia de boa-fé existe no mundo inteiro. Por isso que me irrita tanto quando eu encontro com alguns amigos e que, influenciados pela política, eles viram me falar, essa ideia do Código Civil brasileiro é absurda. Absurda por quê? Porque não tem certeza jurídica nenhuma, por exemplo, boa-fé. Só no Brasil mesmo para existir boa-fé. Dá vontade de dar uma paulada na cabeça da pessoa e começar de novo, né? Para ver se dá um reset. Assim, vem cá, senta aqui, neném. Senta aqui do lado do titio. Deixa eu abrir aqui alguns trabalhos para você. Qual país você quer? Na China? Na China vai falar sobre boa-fé. Você quer que eu abra sobre o Japão? O Código Civil japonês vai falar sobre boa-fé. Todos vão falar sobre boa-fé, praticamente. Então, para com isso. Boa-fé, fair dealing, negociações éticas, né? Negociações de contratos mesmo. Negociação de boa-fé, negociação bem-aventurada, negociação com boas intenções. Devem ser observadas em todas as relações. Ofensas, breaches pode ser aqui ofensas ou então lacunas, né? Mas acho que aqui é ofensas. Ofensas à boa moral, abuso do direito, olha aqui, ó, abuso do direito, nós falamos sobre abuso do direito, aqui tá, é um trabalho britânico sobre abuso do direito. Abuso do direito e transações legais, underhanded, escondidas, né? Simulação, por exemplo. E simulações têm que ser privadas de efeitos legais. Nós vimos que a simulação é nula. O código, the code was meant, o código deveria se ajustar ou se aplicar a uma sociedade que entrava no século XX, através do uso de cláusulas gerais. Mas através do uso de cláusulas gerais, que permite a elaboração de normas específicas aos juízes, este mesmo código, né, demonstrou uma adaptabilidade à nova economia, à nova cultura e a novos postulados sociopolíticos que surgiam a partir deste século XX. Então, o código que foi elaborado em 1896, ele serve até para hoje, porque ele adotou cláusulas gerais. E lá nos anos 70, quando começa a elaboração do Código Civil de 2002, então ficou bastante tempo em elaboração, em análise, ciente desse sucesso das cláusulas gerais, o Miguel Reale traz esse modelo alemão para o direito civil brasileiro. Por isso que, em certos institutos muito importantes, nós nos depararemos com cláusulas gerais, como é o caso aqui, como é o caso do dano. Por quê? Porque o Miguel Reale sabia que a sociedade evolui, novos danos vão surgir, novas relações vão surgir, novas possibilidades vão surgir.
É só imaginar, por exemplo, que neste sábado nós tivemos uma viagem espacial levada a cabo por uma empresa, em parceria com a NASA, é claro, mas a partir de hoje é um marco. Empresas farão viagens interplanetárias. Pense nisso. É óbvio que nós estamos numa sociedade que evolui muito. Rodrigo, para de viajar. Meus amigos, se eu não viajo, se os professores não pensam no futuro, quem vai pensar? Né? Porque os outros estão ocupados em aplicar a norma. Quem tem que pensar é professor. Por isso que o professor tem que ser meio maluco, tem que ser viajado mesmo. Professor de faculdade, professor de cursinho, tem que somar A mais B para chegar à resposta da questão. É diferente. E aí é mais fácil ser professor de cursinho, tanto que eu já fui, então eu sei falar. O dano e a técnica de ponderação de interesse. Vamos voltar para a realidade. Existe uma metodologia proposta pelo Anders Schreiber, que é um procurador, acho que ele é procurador federal no Rio de Janeiro, excelente professor de direito civil, é um cara novo ainda, muito produtivo, muito prolífico, e analisa esse direito civil constitucional, esse novo modelo de direito civil. Para ele, nós temos algumas etapas. O juiz vai passar por algumas etapas na hora de decidir se vai aplicar danos morais, por exemplo. Então, pensando na ideia de interesse, primeira etapa, verificar se aquele interesse que foi lesado é merecedor de tutela em abstrato. Ele é protegido por alguma norma do ordenamento jurídico? Sim ou não? Não existe nenhum artigo que protege aquele direito. Ok, não importa se é dispositivo legal ou princípio. Quando a gente fala norma em sentido amplo, é tanto dispositivo legal quanto princípio. Então não precisa ser uma regra explícita, basta que haja um princípio, basta que haja uma ideia geral, mesmo que seja uma ideia de justiça natural, protegendo aquele interesse. Existe? Sim. Opa, então vamos para a segunda etapa de aplicação de possível indenização. Nessa segunda etapa, vamos fazer um exame abstrato de merecimento de tutela do interesse lesivo. Então, primeiro a gente analisou o interesse lesado. Agora vamos ver o interesse lesivo. Exemplo, privacidade contra a liberdade de imprensa. A privacidade tem que ser protegida? Sim. A liberdade de imprensa tem que ser protegida? Sim. E às vezes a liberdade de imprensa, em nome da liberdade de imprensa, a gente invade a privacidade dos outros. Eu não, nossa, não, a imprensa ofende a privacidade dos outros. Mas, então esse interesse lesivo, por que houve a lesão à privacidade? Em nome da liberdade de imprensa. Só que a liberdade de imprensa também é protegida. Opa, então nós estamos aqui em um conflito. Será que vai haver dano moral para aquele que teve a privacidade lesada? Porque a privacidade está aqui na primeira etapa. É um interesse protegido. O interesse lesado é a privacidade. O interesse lesado é protegido? Sim, a privacidade é protegida pelo ordenamento. Por que ela foi lesada? Ela foi lesada em nome da liberdade de imprensa. Ok, mas como que essa liberdade de imprensa foi exercida? E aí nós passamos para a terceira etapa. Porque se aqui não houvesse nenhum interesse, se não houvesse proteção no interesse de quem lesa a privacidade, já aplicaríamos o dano. Vamos supor, minha privacidade contra o Iago invade minha conta, o Iago faz parte do Anonymous, né? O Anonymous soltaram uma nota ontem, várias notas, né, no Twitter, mas o Iago faz parte do Anonymous, vamos supor. E aí o Iago invade meus e-mails e divulga meus e-mails. Por que o Iago fez isso? Porque o Iago quer me chantagear para ganhar uma boa nota na prova oficial 2. E existe interesse lesivo no ato do Iago? Existe um interesse protegido no ato lesivo do Iago? Não. Porque ele não fez em nome da liberdade de imprensa, ele não fez buscando informar a população, dar conhecimento à população. E além disso, eu sou um professor de uma faculdade privada, não existe interesse público nenhum na minha atuação, digamos assim. Claro que há, porque educação é de interesse de todos, mas eu não sou um homem público, eu não sou uma figura pública, eu não sou um político, eu não sou um ator, eu não sou alguém famoso, alguém que tem grande influência na sociedade, eu não sou um professor famoso. Então, obviamente, aqui que o meu nível de privacidade é muito maior que o dessas pessoas. E aí, sem dúvida, o Iago não pode alegar que buscava liberdade de imprensa porque não tem interesse nenhum na minha atuação. A minha atuação não tem interesse público envolvido, apenas interesses privados.
Esse é o trabalho do magistrado ao analisar se vai aplicar dano moral, se vai aplicar outros danos, além do patrimonial. Numa terceira etapa, já sabendo que há dois interesses protegidos envolvidos, privacidade de um lado e liberdade de imprensa do outro, o que o magistrado deveria fazer? Ele deveria analisar se há uma regra legal explícita de prevalência entre os interesses conflitantes. Qual é o interesse que deve prevalecer? A intimidade ou a privacidade ou liberdade de imprensa e ordem pública? Existe uma ordem de prevalência entre eles? Isso vai ser analisado no caso concreto. Mas, veja o artigo 20 do Código Civil, quando tratamos de direito da personalidade, a gente vê esse confronto. Você pode ler para mim o artigo 20, Gabriela? Ela já não está aí? Então pode ser o Iago. Você pode ler para mim, Iago? Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se a destinarem a fins comerciais. Ô, Iago, não precisa fechar seu microfone, fica aí. Eu sei que quando a gente está lendo, às vezes a gente não consegue prestar atenção na redação, mas veja bem, o que o artigo 20 fala? Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, a publicação, enfim. Existe aqui para você uma ideia de prevalência, ou não? Sim. Para mim, no artigo 20, prevalece a proteção individual da intimidade da pessoa, da imagem da pessoa, em relação a interesse público. Qual é o interesse público? De acesso àquela informação. Então, o jornal que evidencia a utilização de uma informação que utiliza uma imagem ou a palavra da pessoa sem autorização, ele tem que mostrar que ele está fazendo aquilo em razão de interesse público muito valioso. Por isso ele está fazendo, o que ele está fazendo é uma atividade jornalística. E nós tivemos um embate semana passada muito grande, quando o STF ele determina algumas ações contra alguns blogueiros e contra alguns apoiadores de certa ala política do país. Não vou entrar na discussão sobre política, é óbvio, mas sobre essa decisão do STF. O que o STF entende? O que aquelas pessoas estão fazendo é contrário à manutenção da ordem pública, é contrário ao interesse da administração da justiça, porque eles estariam espalhando notícias falsas. E outra coisa, não são jornalistas. O jornalista ele tem um código de ética a seguir. Não é porque, por exemplo, eu conheço direito que eu sou advogado. Não é porque eu conheço direito que eu sou juiz. Da mesma forma, não é porque eu opino sobre as coisas que eu sou jornalista. Não é porque eu jogo futebol no final de semana que eu sou jogador de futebol. Então, aquelas pessoas tentaram se classificar como jornalistas para fugir à punição. Por quê? Porque o jornalista, quando ele age sob alguns pretextos, e principalmente sob o pretexto de comunicação e de liberdade de informação das pessoas. A atividade jornalística ela é especial, ela é muito relevante. Por isso que as pessoas que estão sendo investigadas pelo STF estão tentando se classificar como jornalistas e classificar aquilo que o STF tem feito como um atentado ao jornalismo, o que para mim é muito claro que não acontece. Então existe sempre um debate, quando tem atividade jornalística, quase sempre existe um debate entre liberdade pessoal e liberdade de imprensa, privacidade e acesso à informação. Você acha que fica claro isso aqui no artigo 20, meu caro Iago? Não, eu acredito sim. Até porque só colocaram uma exceção só, mas a regra é que seja protegida a intimidade da pessoa, né? Sim. E você se lembra de algum caso, quando você estudar direitos da personalidade, em que houve uma decisão que foi contrária à privacidade e favoreceu a liberdade de imprensa, a liberdade de acesso à informação? Você se lembra de algum caso? Não lembro não. Eu acho que nem tinha. Tem vários casos. Vocês lembram do caso Daniela Sicarelli?
Não, nunca ouvi falar, não. Você sabe quem é Daniela Sicarelli, Sim. Iago? Não, A Daniela você Sicarelli, a Gabriela então está lembrando, Gabriela acompanhava mais o site Ego do Globo.com. A Daniela Sicarelli, ela é uma ex-esposa do Ronaldo Fenômeno, uma modelo e atriz, apresentadora, famosa, hoje nem tanto, mas foi muito famosa no início dos anos 2000. Ela foi casada com o Ronaldo Fenômeno, então ela era muito conhecida na Espanha também, porque o Ronaldo jogava no Real Madrid. Um tempo depois de se separar do Ronaldo Fenômeno, ela estava com um namorado numa praia espanhola e começou a praticar atos libidinosos ali, na praia, na areia mesmo, e foi para o mar para finalizar aqueles atos, né? Digamos assim. E todo mundo estava assistindo, e fotos foram divulgadas, vídeo foi alocado no YouTube. E ela entrou com uma ação querendo que o YouTube retirasse, que os sites que tinham aquelas imagens retirassem as imagens, sob pena de ter que pagar danos morais. E falou que tinha ofensa ali à privacidade dela, à imagem dela. O juiz de primeira instância, ele deu uma aula teórica de direito civil, foi muito bacana a decisão dele. Não concordo tanto com a decisão, mas o que ele falou foi interessante. A Daniela Sicarelli sabe que é uma figura pública. Todo mundo que busca fama e utiliza a fama para seu sustento, não pode depois pedir que tenha a mesma privacidade que uma pessoa que não busca fama. Então, se você busca fama, se você extrai o seu ganha-pão da utilização da sua imagem, se você mesmo dispõe da sua imagem sem ninguém solicitá-la, por exemplo, no YouTube, no Instagram, você não pode depois imaginar que você tem direito à mesma proteção de quem tem um Instagram fechado, de quem nunca postou um stories em casa comendo chocolate. É o caso que acontece com o caso de várias blogueiras aí, né? Elas se expõem a todo momento, grava até briga de casal e depois quer alegar que as pessoas têm que respeitar a sua privacidade. Elas têm um nível de privacidade, é óbvio, mas o nível de privacidade delas não é o mesmo que o meu, do Iago ou da Gabriela. Não estamos buscando fama. Porque quem busca fama sabe que vai perder a privacidade, tem que saber. Então ela não pode alegar uma proteção tão grande quanto as outras pessoas normais. Além disso, ela praticou esses atos libidinosos na praia pública, com várias pessoas em volta, sabendo que essas pessoas poderiam ver os atos, e depois ela foi para o mar, não foi para o mar, não foi para o oceano, que era fundo, não, foi para um local que, assim, honestamente, dava para ver tudo, né? Então também não se preocupou naquele momento em proteger a sua privacidade. Se ela não se preocupa em proteger a sua privacidade, por que o Poder Judiciário deveria se preocupar? É interessante esse debate, mas é esse tipo de debate que se tem quando nós falamos em dano moral. É claro que, só um minutinho, vou só concluir, Gabriela, eu deixo você se pronunciar. É claro que, no segundo momento, houve a mudança. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que fossem retiradas aquelas imagens de todos os sites, fossem retirados também os vídeos do YouTube. Ele se pronunciou nesse sentido, sob pena daquelas pessoas se responsabilizarem e terem que pagar danos morais a Daniela Sicarelli. Mas isso é um exemplo bobo, tá? Estou falando do nível de privacidade que ela teria, uma pessoa famosa. Por outro lado, quando a gente fala de figuras públicas, quando a gente fala de governantes, de funcionários públicos, e há jornalismo, reportagens de jornalismo investigativo, essas pessoas não podem alegar proteção à privacidade, porque o jornalismo investigativo ele é de grande interesse público e normalmente ele está envolvido com a apuração de crimes. E esse jornalismo investigativo ele leva à resolução de crimes de grande relevância para o país. Então, normalmente, a atividade jornalística prepondera sobre a suposta privacidade e intimidade dessas figuras públicas. Pode falar, Gabriel. Esse caso seria similar ao filme da Xuxa, de porno chanchada, dos anos 80? Que ela se meteu a fazer o filme e depois ela não quis mais ter a imagem associada? Não acho que é semelhante, não, porque ali ela fez um contrato, uma atividade profissional, uma obra de ficção, completamente diferente. Uma obra de ficção a qual ela se vinculou, ela aceitou fazer aquilo ali profissionalmente, ciente de que era um filme que seria exposto ao público, né?
Mesma coisa, só que a Daniela Scarelli não, ela estava... mas depois ela entrou com recurso para retirar esse vídeo de imagem que ela começou a ser apresentadora de criancinha, né? Eu acho que ela não conseguiu retirar, não. O que ela fez foi adquirir o máximo de cópias possíveis. Depois ela pode ter adquirido, por exemplo, a propriedade, os direitos de reprodução do filme. E aí, se ela que tem os direitos, ela não reproduz. Não sei se ela conseguiu proibir. Mas então ela fez um trabalho reverso no Google muito bom, viu? Porque eu acho quase impossível achar isso hoje. No WhatsApp, se você nos lugares de busca, sabe? Sim. Não, eu já vi, mas eu tô falando assim, hoje, se um leigo aí buscar, por exemplo, dificilmente ele vai localizar com uma facilidade, sabe? Sim. Ela pode ter conseguido que essa reprodução fosse retirada de sites dessa forma. Se ela tem ela pode ter feito um acordo com quem tem a propriedade ou os direitos de reprodução. E aí essa pessoa pede para que outros que não têm autorização retirem do ar. Ela pode fazer isso. Não necessariamente porque ela vai ganhar danos morais, mas é porque a pessoa tem os direitos de reprodução e aí ela proíbe outros de reproduzirem aquela imagem. Ela pode fazer isso, tranquilamente, é uma saída. Um exemplo é o exemplo das biografias. O Roberto Carlos quis impedir a publicação de uma biografia dele, não autorizada. O STF entendeu que não é passível de proibição a reprodução de biografias de pessoas famosas, de pessoas de interesse público. O que pode acontecer é indenização se algum fato não for comprovado por aquele que elaborou a biografia. Então, há interesses diversos quando nós analisamos os danos ou a indenização. Normalmente... Rodrigo. Pois não? Quem fala? É Janine. Janine. Pode falar. Mas aí, no caso, tudo bem, eu achei até essa argumentação, no caso da Daniela Scarelli, muito interessante. Mas a pessoa pública, ela também não tem essa liberdade e esse direito de decidir o que ela quer expor e o que ela não quer expor? Tem, mas ela não decidiu expor. Ela não decidiu deliberadamente se expor ao praticar atos libidinosos na praia pública? Sim, mas então ela teria que ter, vamos dizer assim, calculado o risco, né, de alguém estar divulgando isso, né? Uma coisa é um paparazzo, por exemplo, ficar de butuca ali perto da janela do quarto dela e tirar fotos dela com o namorado no quarto. Poxa, ela buscou ali proteger a sua privacidade, você concorda? Concordo, realmente. Ela imagina que ali ela não vai sofrer esse tipo de assédio. Mas numa praia pública, você entendeu a diferença? Sim. Entendi. Pois é. Esse foi o argumento do juiz, inclusive. Poxa, se ela quisesse se proteger, ela não teria feito isso na praia. Esse argumento foi superado na segunda instância. Mas é interessante esse pensamento do juiz. Pois não, Gabriela? Tem um caso parecido com esse que você falou, de um paparazzi que conseguiu subir no muro da casa do Brad Pitt, isso muitos anos atrás, e conseguiu tirar fotos dele dentro de casa. E aí ele conseguiu o direito de retirar essas fotos de todos os meios de comunicação, porque houve uma invasão da privacidade dele, né? Ele estava nu, mas ele estava dentro da residência dele, a residência murada e tudo mais. Claro, porque aí ele tentou manter a sua privacidade. Diferente seria se ele tivesse feito um filme com no frontal e depois quisesse que não fosse reproduzido esse filme, como o caso da Xuxa. Bom, o que tem, as pessoas que têm o direito de reprodução do filme vão falar, olha, você concordou, você elaborou um contrato, você aceitou, você se preparou, inclusive, para fazer esse nu. Então, você recebeu para isso. Você concordou. Então, não pode agora, é uma obra artística, não pode agora você vir pedir para que eu não a reproduza. Se você quiser fazer um acordo e me pagar um valor, eu aceito. Tudo bem. É diferente. Bom, eu acho que o tema dos danos é muito interessante, mas vamos continuar, porque senão a gente não consegue acabar a tempo. Por último, nessa quarta etapa, o juiz vai analisar se não existe regra legal de prevalência entre os interesses conflitantes. Se não existe regra de prevalência, tipo, o direito à privacidade supera o direito à utilização da imagem, o Poder Judiciário, no caso concreto, vai poder ponderar esses interesses em conflito. Qual interesse irá prevalecer, portanto? Qual interesse deverá
a qual interesse deverá ser atribuído maior valor naquele caso concreto. Então, nas circunstâncias concretas, o magistrado vai decidir qual vai prevalecer, privacidade ou acesso à informação. E você tem vários requisitos para definir essa maneira também, essa alegação de acesso à informação. É o que fala o enunciado 279 da 4ª Jornada de Direito Civil. De acordo com esse enunciado, a proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente tutelados. Veja bem aqui, ponderação. Especialmente em face de direito de amplo acesso à informação e da liberdade de imprensa. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade destes e ainda as características de sua utilização, comercial, informativa, biográfica, privilegiando-se medidas que não, privilegiando-se medidas que não restringam a divulgação de informações. Então, para a doutrina, este acesso à informação, o direito ao amplo acesso às informações, teria prevalência, melhor dizendo, né? Prevalecência existe, mas teria prevalência. Só que você vai tentar entender que, no caso concreto, de que forma é utilizada aquela informação. Qual que é aquela informação? Aquela informação é interessante para o público ou não? Que tipo de público que teria interesse naquela informação? Informação sobre crimes praticados são de interesse público, obviamente. Existe essa presunção, claro. Mas o quanto de interesse público existe no nu de uma pessoa dentro da sua própria casa ou na relação da pessoa com seus familiares dentro de sua casa? Não tem tanto interesse, né? Então, no caso concreto, o magistrado vai fazer isso. Inclusive, é esse informativo importante 0508 do STJ. Mas precisamos superar essa ideia de prevalência de interesse para tentar entender melhor o dano. Vamos ver. O conceito, essa parte introdutória, portanto, superamos. Vamos ver o conceito contemporâneo de dano. Dano, para os professores Chaves e Rosenwald, seria lesão a um interesse concretamente merecedor de tutela, seja ele patrimonial, extrapatrimonial, individual ou meta-individual. Para Pamplona e Gagliano, nestes termos, poderíamos conceituar o dano ou prejuízo como a lesão ao interesse jurídico tutelado, patrimonial ou não, causado por ação ou omissão do sujeito infrator. Assim, concluímos que, meus amigos e minhas amigas, que a ideia geral, ou a noção central do dano, refere-se ao interesse, a lesão ao interesse merecedor de tutela, lesão ao interesse jurídico tutelado, patrimonial ou não. Então, se te perguntam o que é dano, dano é no âmbito do direito civil, é a lesão ao interesse merecedor de tutela, é um interesse jurídico merecedor de tutela. Segunda pergunta, por que é tão importante saber o dano? Porque é a extensão do dano que vai me indicar qual a extensão da indenização. A extensão do dano é que vai me indicar qual a extensão da indenização que eu vou receber. Falando sobre o tema, tratando sobre o tema, o professor, o ministro, digamos assim, propriamente dito, o ministro, antigo professor Luiz Edson Fachin, nos relata que a pessoa e não o patrimônio é o centro do sistema jurídico, de modo que se possibilite a mais ampla tutela da pessoa, em uma perspectiva solidarista que afasta do individualismo que condena o homem à abstração. Nessa esteira não há, pois, direito subjetivo arbitrário, mas sempre limitado pela dimensão coexistencial do ser humano. Coexistencial. Nós não existimos sozinhos. Nossos direitos não são exercidos sozinhos. Nossos direitos são exercidos numa sociedade em que todo mundo tem direitos. Então, coexistem. O patrimônio, conforme se apreende do exposto por Cesarevo, não só deixa de ser o centro do direito, mas também a propriedade sobre os bens é funcionalizada ao homem em sua dimensão coexistencial. Palmas para o ministro Luiz Edson Fachin. Excelente trabalho. Professor Luiz Edson Fachin, que também escreve sobre direito civil constitucional, por isso está lá no STF, inclusive. Então, como a evolução deste tema de dano, a evolução até do direito civil mesmo, a gente viu até aqui o conceito, que é a lesão ao interesse jurídico tutelado,
dão prejuízo a um interesse jurídico tutelado. E nós superamos uma visão patrimonialista do direito civil e de dano. Hoje, portanto, há várias modalidades de dano. Inclusive, não há apenas danos individuais, há danos coletivos. Por quê? Na visão daqueles que assim entendem, toda forma de dano repercute na coletividade, no mínimo, ou no direito individual, homogêneo. E o prejuízo que qualquer particular sofre, qualquer particular ao sofrer um prejuízo, esse prejuízo vai repercutir no equilíbrio social, porque aquele particular, vamos supor que sofreu um prejuízo numa relação de consumo com certa empresa. A partir de hoje, para todos os seus conhecidos, ele vai alegar, olha, não faça negócios com aquela empresa. Ou então ele vai alegar, fazer contratos pela internet é péssimo, porque eu sofri danos morais muito grandes nas relações com aquela empresa. Por aí em diante. E isso tudo afeta o equilíbrio social. Então vejam bem que nós começamos falando sobre uma superação da visão física de dano, patrimonialista de dano, trazendo o exemplo, na verdade não exemplo, mas a evidência da influência do direito civil alemão no direito civil brasileiro, e concluímos com o ministro do STF dizendo o mesmo. Hoje, há superação da visão patrimonialista de dano, há superação também de danos apenas individuais. Portanto, foi importante que toda essa matéria de dano fosse tratada através de cláusulas gerais, porque ela evoluiu junto com a sociedade, ela não é estanque, ela não é fechada, e assim surgem várias modalidades de dano. E dentro dessas modalidades de dano, vamos perceber quais são os requisitos para dizer se um dano é indenizável ou não. Como nós vimos, o primeiro, tem que haver a violação de um interesse juridicamente tutelado. E pode ser um conteúdo patrimonial ou extra patrimonial. Essas expressões patrimonial e extra patrimonial, elas até são criticadas pela doutrina, porque, no fundo, tudo é patrimônio jurídico da pessoa. Então, não é extra patrimonial. Ela pode ser imaterial, digamos assim. Né? O dano moral seria imaterial. E o dano físico é material. Mas, vamos lá. É uma discussão que vai durar ad eterno. Então, quando a gente fala em conteúdo patrimonial, a gente está querendo dizer de valor, ou físico, ou matéria mesmo. E essa patrimonial é basicamente, ou quase sempre, vinculado à ideia de dano moral, mas pode ser dano estético também. E aí surge essa discussão, mas será que o dano estético não ofende o patrimônio da pessoa? Ofende o patrimônio. É só pensar que os direitos da personalidade compõem o patrimônio jurídico da pessoa, não é o patrimônio pecuniário, financeiro, mas o patrimônio jurídico. E se a pessoa utiliza da sua imagem para alcançar patrimônio, para atividade profissional, aí, de alguma forma, você acabou alcançando também o patrimônio pecuniário, o patrimônio material dela, porque a imagem dela ficou modificada. Essas discussões aqui no direito à indenização, no direito da responsabilidade civil, são muito teóricas e são muitas discussões que nós temos. Por isso que eu aconselho vocês a procurarem. Óbvio que eu gosto do material do KLS, ele é bom, mas utilizem ele ou como guia inicial ou como revisão. Vão lá no professor Tartucci, no Chaves, no Rosenwald, só que aí vocês vão ter que ler um livro inteiro praticamente, então talvez procurem temas específicos lá. Mas no professor Gagliano, Pamplona, são ótimos livros sobre o tema. E quando falamos, portanto, em conteúdo patrimonial ou extra-patrimonial, ao se falar em extra-patrimonial, não apenas, mas principalmente, falamos de dano moral. É o que está previsto no artigo 186. De acordo com o artigo 186, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o Código Civil expressamente reconheceu a possibilidade de dano moral.
E quando se fala em certeza do dano, já na segunda etapa para indenização, num outro trabalho, além daquele do professor Schreiber, o que importa para a gente é a existência do dano. Ele existe? Sim. Então, se existe a possibilidade de indenização. Só depois de saber que ele existe que a gente vai analisar sua extensão, porque a extensão é importante para quantificar o dano. Quanto maior a extensão do dano, maior a indenização. E se ele é importante para fixar o quantum, é óbvio que ele tem que existir para ter indenização, porque indenização, só lembrar da etimologia, significa sem dano. Então, indenização é tentar compensar o dano. Se a indenização é para tentar compensar um dano, é óbvio que tem que existir o dano. Ok? Subsistência do dano, ou subsistência, dependendo de quem fale, se já houve uma reparação do dano antes do ajuizamento da ação, perde-se o interesse da responsabilidade civil, perde-se o objeto da ação. Então, vamos supor que você ajuiza uma ação requerendo dano patrimonial porque alguém quebrou o seu computador. E aí essa pessoa fala o seguinte, olha, o Iago está ajuizando a ação contra mim aqui, mas eu trouxe uma notinha, trouxe aqui os e-mails que nós trocamos, mostrando que eu comprei um computador para ele. Eu comprei um computador igual para ele. Então, não há que se falar em dano. Né? Não há que se falar em dano, porque o dano material já foi compensado no mesmo dia, inclusive no dia seguinte. Então, o Iago não tem mais direito à indenização patrimonial. Por quê? Porque já foi reparado o dano patrimonial. Né? Tem um caso engraçado agora, vejam bem esse caso. Olha, as pessoas também se utilizam de situações as mais diversas, na minha opinião, para pedir danos morais. Tem um conhecido meu, não vou falar especificamente quem é, porque já que está gravado no YouTube, que ele mora numa cidade universitária, e lá nessa cidade universitária ele é responsável, ele e o pessoal da república dele, por organizar uma festa no início do semestre. Eles fizeram um combinado nessa cidade universitária, e cada uma das repúblicas, uma república masculina e outra feminina, ou então algumas repúblicas juntas, mas enfim, cada república teria direito a organizar uma festa em certo momento do semestre para arrecadar dinheiro para a república, etc. Ao invés de eles ficarem competindo entre eles, eles chegaram a essa ideia, o que é interessante, inclusive. Né? E, beleza, essa pessoa organizou a festa. Durante o evento, mesmo tendo seguranças lá, ele foi abordado por uma menina que estava lá na festa e falou, olha, eu perdi meu celular. Vocês têm que achar ele para mim. Mas explica aqui como que é esse celular, onde você perdeu, como você trouxe ele, você consumiu bebida alcoólica, dá para ver se está um pouco alterada. Senão, eu perdi o celular aqui na festa e eu fui furtada. E como eu fui furtada, vocês têm que me dar um celular novo. Então, peraí, você tem que comprovar que houve furto, vou falar com a segurança vai procurar, você me fala qual que é o tipo do seu celular. Não, meu celular, esse é o último iPhone lançado. Tem certeza que é o último iPhone lançado? Tem, porque é tão caro, você trouxe esse celular para uma festa dessa, de bebida liberada? Sim, eu trouxe, e eu fui furtado aqui. Tá. Aqui, com certeza. Assim, ó, não encontramos, infelizmente, e aí não tem como a gente te pagar o valor desse celular, porque é muito caro, né? Você não comprovou que você trouxe o celular. Não, eu tinha esse celular. Você tem a notinha, então, desse celular, quando você comprou? Não tem a notinha do celular. Você tem como mostrar que você comprovadamente possuía esse celular? Tem foto? Não tenho. Mas você não tirou nenhuma foto com ele, nenhuma selfie ou algo do tipo? Não, nunca tirei. E além disso, então, agora eu vou processar vocês por danos morais. Por que por danos morais? Porque esse celular caríssimo de última geração foi um presente de uma família de intercâmbio que eu morei em tal país, eles me enviaram, e a única forma que eu tinha de me comunicar com eles, que são muito amados, era através desse celular, e eu perdi. Falei, mas você consegue recuperar suas contas sociais, suas redes sociais? Você não tinha o telefone dessa família que você tanto ama? Você não tem e-mail, não tem nada? Não tenho, apenas só conseguiria através desse celular. Então eu fiz um BO aqui, e vou ajuizar a ação contra vocês. Tudo bem, então aí essa pessoa conhecida me perguntou, né, que vai ser processado, eu falei, deixa o pau quebrar, deixa o pau quebrar. A pessoa ajuizou a ação, a menina. Ajuizou a ação munida dos seguintes documentos.
um BO. Um BO que é unilateral, um documento unilateral que ela elaborou sem comprovar que recebeu o celular de presente, sem comprovar que tinha propriedade do celular, sem comprovar que a única forma de relação que ela tinha com essa família de intercâmbio era o celular. Honestamente, para mim, não vai ganhar nada. Não sei vocês, mas você tem que provar que existiu o dano, poxa vida. Como é que existiu o dano nesse caso? Você tem que comprovar que você tinha o celular. Você tem que, não é farra, né? Você tem que comprovar, por exemplo, que você tinha relação com essa família. Como que uma família pode ser tão querida por você e você não tem como conversar com ela, a não ser através de um único aparelho? Então, enfim, as pessoas tentam, de formas as mais escusas também, utilizar a possibilidade de indenização como forma de enriquecimento. Não é isso que o direito civil quer. O direito civil ele quer um equilíbrio nas relações. Não é para isso que existe o direito à indenização. E existem várias formas de dano, que nós veremos. Por exemplo, há a subdivisão tradicional entre dano patrimonial e dano moral, mas há novos danos, que são os danos estéticos, os danos morais coletivos e danos sociais, e os danos por perda de uma chance. Vamos tentar passar pelo máximo possível aqui. E a doutrina reconhece a necessidade dessa ampliação do rol de danos que anteriormente só continha duas possibilidades. Agora, de acordo com a doutrina, a expressão dano, é só ler o enunciado 456 da Quinta Jornada de Direito Civil, a expressão dano no artigo 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas. Essa ideia de danos sociais difusos, coletivos, individuais homogêneos serão trabalhados com vocês, imagino, em processo civil, em ambiental, em administrativo, em penal, melhor do que aqui nesse momento. Nesse momento não há, pelo menos não há tanta discussão ainda. Vocês vão entender o que é, mas o consumidor também. Então, se antes a gente tinha divisão em dano material e dano moral, isso foi se aprofundando. Hoje o dano material é composto de dano emergente, lucro cessante e perda de uma chance. O dano moral ele pode ser próprio, impróprio, subjetivo, objetivo, direto, indireto, a depender da doutrina que você seguir. Existe o dano estético, existe o dano coletivo. Então, há várias análises distintas quando nós falamos em dano. Mas algo importante aqui, falando em nomenclatura, é o seguinte, e está lá no material de vocês. Pois não? Alguém abriu o áudio? Rodrigo, deixa eu só... fui eu, Andresa. Bom dia. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Essa questão da perda da oportunidade, ela pode ser válida também para emprego, por exemplo? Se conseguir evidenciar, sim, pode, claro. Por exemplo, eu saí de uma... por exemplo, eu saio de uma empresa, aí eu precisaria, por exemplo, dessas cartas de recomendação. Pedi à empresa anterior a carta de recomendação. A empresa simplesmente, por exemplo, enrolou e não me entregou. Com essa não entrega, eu perdi uma oportunidade de emprego. Bom, na carta de... Eu não sei se existe, para mim, isso é até mais trabalhista, eu acho que não existe essa obrigação da empresa elaborar a carta de recomendação, porque ela vamos supor que ela não concorde com... Ela não tenha boas relações, boas lembranças daquele profissional. Ela não é obrigada a elaborar uma carta de recomendação. Para mim, seria mais específico, para mim, ficaria evidenciada a perda de uma chance se a empresa tivesse se comprometido, realmente, e a pessoa que perde a oportunidade de emprego, ela tem que evidenciar que essa oportunidade era bem palpável. Porque, normalmente, a carta de recomendação ela está logo no início do processo seletivo. E costuma-se condenar a uma compensação por perda de uma chance ou uma reparação quando há uma evidência muito grande de que a pessoa poderia alcançar aquilo concretamente. Então, se ela estivesse nas últimas fases do processo seletivo, num concurso, se a pessoa está na fase de prova oral, e vem a não conseguir elaborar a prova oral por uma mudança numa escala de voo da empresa, algo assim. É um negócio mais próximo de acontecer. Tá bom? Tá bom, então. Obrigado, pessoal. Depende do caso concreto. Pode ser. Porque, por exemplo, eu tô falando porque eu tô com uma colega que ela, quando saiu da empresa,
A empresa falou com ela assim, ela foi demitida, né? Passou os 3 meses, ela não passou, mas aí, por exemplo, a empresa, não, se você, a gente te dá uma carta de recomendação. Agora ela precisou dessa carta de recomendação para trabalhar num abrigo. A antiga empresa não deu, falou que ia mandar, isso já tem uns 3 meses. E agora ela perdeu 2 oportunidades financeiramente, vamos colocar assim, boas, excelentes, porque a empresa antiga não entregou ela essa carta de recomendação, entendeu? Entendi. Aí é um aspecto... Ela simplesmente não entregou, ela e queria aí é um fornecer... pouquinho a mais, porque a empresa se comprometeu a fazê-lo. Isso, né? Ela pode, talvez ela consiga. Ela pode, pelo menos, assim, não nem questão de danos, mas, por exemplo, fazer alguma coisa judicialmente para que ela tenha acesso a essa carta. Por exemplo, se ela for chamada novamente para outra empresa, por exemplo. Bom, a empresa, isso é difícil, porque não sei se a empresa vai ficar de boa vontade com ela, a elaborar uma carta de recomendação. Não sei se ela vai conseguir determinar que a empresa elabore uma carta de recomendação, porque a empresa pode se recusar, é um direito subjetivo da empresa. Ela não é obrigatória ela não é obrigada a elaborar a carta de recomendação, se ela não concordar. Mas ela concordou. E aí não sei, mas eu acho, eu ficaria resistente. Eu acho que seria talvez melhor. Acho que ela conseguiria uma indenização. Não sei se ela conseguiria obrigar a empresa a elaborar a carta. Não, Mas tranquilo. ela pode buscar talvez uma indenização. Tá bom? Ela está mais preocupada com o emprego mesmo do que com a carta, entende? Do que vamos botar assim, com a indenização financeira. Se ela transforma isso em um litígio, aí a empresa não vai querer elaborar a carta, imagina. Não, tranquilo. Então, obrigado. Nada. Continuando, eu sei que já são 10h30, mas a gente, antes de entrar no próximo tópico, deixa eu trabalhar isso aqui com vocês. Já que a gente vai entrar agora nessa diferenciação de dano patrimonial, ex-patrimonial, quando nós temos indenização, a gente precisa saber que quando temos uma indenização patrimonial ou material, dependendo da nomenclatura que você adota, nós falamos em reparação, porque você consegue entregar algo semelhante ou reparar aquilo que você causou de prejuízo à pessoa, já que estamos falando de bens materiais. No dano extrapatrimonial, a gente não consegue reparar, nós não conseguimos recompor, digamos assim, o patrimônio imaterial da pessoa, o patrimônio moral. Então, o que há é uma compensação pelo dano sofrido. E, quando falamos de forma geral, abarcando tanto reparação quanto compensação, que são espécies desses gêneros, ressarcimento ou indenização. Então, a indenização ela pode ser feita através de compensação ou reparação. Indenização é sinônimo de ressarcimento e reparação se diferencia de compensação nestes termos, porque reparação é financeira e compensação é por um dano moral ou um dano extra patrimonial ou ainda imaterial. São 10h30, pessoal. Vamos fazer um intervalo? A gente volta às 11h e hoje a gente vai até mais tarde, tá? Quem quiser sair, eu entendo completamente. Quem quiser fazer quem não puder continuar até mais tarde, mas eu vou continuar a gravação para poder publicar para vocês no YouTube, porque semana que vem é a nossa última aula, ok? Então, vamos fazer um intervalo até 11h.